Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. Eu vim aqui fazer uma gravação para a igreja, para a página da igreja. Agora eu quero gravar aqui para o canal cristão. Estou na minha oficina, é pequeno, né? Hoje está um domingão bonito. Vou mostrar para vocês aqui. Bom, aqui, ó, lá, um domingão bonito. Tá vendo? Viu só? E a gente tenta manter uma sequência de gravações, mas às vezes não dá para poder manter essa sequência de gravações, né? Devido às nossas ocupações. Eu tenho que trabalhar muito ainda na vida, né? Para poder buscar o pão, e às vezes tem dia, tem semana que ela não é produtiva em termos financeiros, aí a gente fica num aperto, tá bom? E só bater um papo contigo, tá bom? Aquele papo nosso, aquele bate-papo nosso, eu quero conversar com vocês, está na carta de Hebreus, tá? Vamos só bater um papinho aqui. Não esqueci agora eu esqueci de fazer colocar em modo avião. Você vai sempre escutar um áudio aí, ou o vídeo pode ser interrompido por uma ligação, mas eu quero ver se eu consigo gravar aqui alguma coisa, tá? Eu quero falar da escolha que fazemos na vida, e às vezes nós precisamos fazer escolhas, mesmo que talvez essa escolha não nos dê conforto. Lembre-se, nós precisamos separar uma coisa da outra. Quando nós falamos de algumas coisas na história, ou a respeito de pessoas, do que elas foram, e o que nós podemos extrair de lição da vida dessas pessoas, e uma delas é Moisés. Nós precisamos, o que eu posso extrair desse ponto que vou ler aqui na carta aos Hebreus? Carta aos Hebreus, capítulo 11, fala da fé. A fé, porque logo inicia no primeiro versículo, capítulo 11, que diz: a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê, não está vendo. Mas por fé você acredita que as tem, ou que vai ter. O título diz, desse capítulo 11, a natureza da fé é o exemplo, e o exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. E um dos exemplos aqui, falando de vários homens e mulheres, que diz até a Bíblia aqui que muitos se transpassaram né, por causa da fé, né, na demonstração e na vivência pela fé. Mas o que isso produz na minha vida? Nós precisamos avaliar a vida, que ela não é um passe de mágica. Que as coisas na nossa vida não acontecem da noite para o dia. Tudo é construído. Primeiro, você leva 9 meses para se formar no ventre da sua mãe. Nós levamos, eu e você. Depois, você leva praticamente 1 ano para andar. Depois você leva mais 3 anos para começar a falar. Se essa criança morar em lugares muito remoto, fora de grandes centros, que não tem informação, muitas vozes falando em torno dela, ela vai demorar muito mais de 3 anos para começar a falar. Que eu já tive em lugares, criança com 10 anos, que não falava. Não é uma coisa corriqueira, é lá, entendeu? Aqui ou acolá. Outro sim. Para você se formar,
no ensino fundamental e no médio, você vai levar mais ou menos, que você começa a estudar com seus 5 anos de idade, vamos colocar assim, você vai terminar os seus estudos com 20 anos, vamos colocar. A minha filha, ela concluiu, a minha filha está terminando agora uma faculdade, a mais nova. Ela deve estar com 22 anos, né? Com 17 anos, 22, com 18 anos ela entrou na faculdade. Então, entre 18 e 5 anos, quantos anos se passaram? Foram 13 anos que ela passou entre a escola primária, aquela que é o pré, né, que eles falam, entre o ensino fundamental e o ensino médio. Até chegar na faculdade, ela vai fazer 23 anos daqui a pouco, no próximo ano agora, se Deus permitir, ela completa 23 anos. A minha caçula. Juntando a formação da 13 anos, mais a formação da faculdade, isso estou falando sem fazer os outros cursos ainda. 13 com 5, 18 anos. E hoje você tem que estar sempre se atualizando. Então, o ser humano, a vida do ser humano, ela é um processo. Eu não sei aonde você mora, em que cidade. Dependendo da cidade ou do lugar onde você mora, o grau de dificuldade é maior ainda. E você tem que ser guerreiro. Uma das coisas que eu fico observando na vida é que as pessoas elas procuram se posicionar como vítimas ao invés de sair à luta. Eu não sou assistido, eu não tenho assistência, eu não tenho isso. Eu vejo histórias lindas aí de pessoas que eram catador de lixo na rua e hoje é médico, é engenheiro. O que aconteceu com essas pessoas? Há um tempo atrás eu ouvi que um morador de rua, ele passou no vestibular. Você está entendendo? Então, depende da sua busca. E aqui eu apresento um homem que o seu nascimento já foi conturbado. Moisés. Aqui ó, capítulo 11 de Hebreus, do verso 23 em diante, até o verso 27 que diz. Fala assim a palavra do Senhor. Pela fé Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque havia um decreto do rei, para que todas as crianças de 2 anos para baixo, né, fossem mortas para não crescer se fosse homem. Porque a nação israelita era escravizada no Egito, ficou escravizada por mais de 430 anos, e o rei egípcio percebeu que a nação israelita estava crescendo numerosamente, tinha muitos homens que poderiam fazer ter uma revolta interna e tomar o poder. Então o rei mandou que todas as crianças que nascessem, se fossem meninos, deveriam morrer. E Moisés era um desses. Então por isso a leitura diz assim, ó, pela fé Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Verso 24, pela fé, agora já grande, pela fé Moisés já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele foi criado pela filha de Faraó. Então, ele recebeu status de príncipe. Olha só. O verso 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha, é esse gozo do pecado aqui é que tem levado muita gente ao precipício. Muita gente. Quantas pessoas têm partido dessa vida para outra por causa desse gozo do pecado aqui, que é momentâneo. Ó. E escolhendo antes, verso 25, antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Verso 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa.
Verso 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. O homem usufruir as coisas, ter as coisas, construir, ter bens, não é pecado. O problema é depois disso. A forma que eu estou lidando com isso. Moisés, ele recusou essas glórias todas porque ele sabia que era momentânea. Porque se ele, como príncipe, não fizesse nada pelo seu povo, Deus chamou ele para um propósito. Se ele, como príncipe, não fizesse nada pelo seu povo e aceitasse o luxo da casa de Faraó, o ouro, o anel que ele tinha, que o caracterizava como um homem diferenciado dos demais da nação egípcias e até entre os hebreus, o anel que ele tinha, o anel de príncipe, ele recusou o colar egípcio, as vestes egípcias que eram de linho, o tratamento egípcio. Você tem ideia? Não era ele que tomava banho sozinho. Tinha pessoas para dar banho nele, passar perfume nele, vestir a roupa nele. Ele recusou toda essa glória. Nas grandes festas egípcias, lá estava Moisés, sentado ao lado dos grandes. Comida boa, enquanto o povo muitas vezes comia lá aquela refeição. E Moisés participava disso tudo. Ele recusou todo esse tipo de glória. Eu não estou dizendo, o que eu quero evidenciar aqui é por qual motivo ele rejeitou tudo isso. Por uma causa maior. Pessoas. Ele precisou fazer escolha. Ele era um só entre milhares que precisavam de socorro, que precisava de ser atendido, que precisava de assistência. Quem sabe Deus até chamou ou te chamou para algum propósito e você não quis. Porque você preferiu a glória momentânea. Não é que você tem que sacrificar a família, prejudicar filhos, prejudicar a esposa, fazendo as coisas assim à revelia. Não, tudo tem que ser feito dentro dela. Às vezes, é melhor você comer pouco, com menos glória, mas ser honrado lá no final. Por causa dessa glória momentânea, quantas pessoas estão morrendo agora? Quantos que morreram nessa noite? Quantos que encomendou a morte do outro nessa noite? Por causa dessa glória momentânea. Esse instinto assassino das pessoas. Quantas mulheres foram assassinadas? Quantos homens foram assassinados? Quantos jovens perderam suas vidas? Boa parte dos jovens que se vão são jovens que são frustrados com a vida, que vão buscar refúgio em glórias momentâneas. Até os próprios que falam em nome de Deus estão preferindo a glória momentânea, que dá luxo, riqueza, viagens grandes, mas não lhe garante a honra futura. Moisés, ele é lembrado até hoje. Por que ele é lembrado? Será por quê que ele é lembrado? Porque Deus o quis assim. Ele seria lembrado. Moisés falou lá no passado, ele disse, olha, no futuro, Deus enviará um homem que será maior do que eu. A ele vocês ouvirem. Moisés falou a sua palavra, dizendo aos filhos de Israel, ó, Deus enviará um homem no futuro com sabedoria. A ele vocês ouvirem, para que possais viver. Olha que glória, que essência. Nós precisamos viver uma vida de essência, senão nós vamos ficar nessa indecisão, discutindo coisas que não nos levarão ao céu.
que eu quero deixar para você aqui, que nós precisamos avaliar cada caso, precisamos avaliar cada situação, para que possamos viver com clareza e não sermos enganados neste mundo por glórias momentâneas, que não nos dão alegria, que tiram nossa paz, que nos divide, que nos deixa em fragmentos e que nos deixa sem um futuro promissor. Que Deus abençoe sua vida e você tenha uma vida abençoada por Deus. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.